Aqui nós temos, irmãos, então, a descrição daquilo que se tornaria uma celebração que Israel iria memorar ano após ano. Cada família, no 10º dia do mês, pegaria um cordeiro, guardaria até o 14º dia. Naquela tardinha do 14º dia, eles iam sacrificar o cordeiro. O sangue daquele cordeiro eles iam colocar na frente da casa, nos umbrais, na porta, nas laterais da porta. Iam comer o cabrito ou o cordeiro, porque naquela madrugada, naquela noite, o anjo destruidor passaria pela terra do Egito, e o sinal do sangue seria o sinal de livramento. Daí você entender que a Páscoa, ela apontava, na verdade, Deus poderia fazer vários outros meios, mas de livramento ou de sinal, mas deixou registrado para que nós entendêssemos que a Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus esteve nas terras da Palestina, João Batista, quando o viu às margens do Rio Jordão, disse assim para todos os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa linguagem nós não entenderíamos, agora nós entendemos. Mas o povo judeu, quando ouviu João Batista, entendia, porque aquele Cordeiro da Páscoa, ele foi se tornando um símbolo na boca dos profetas, que falaria que um dia o Messias viria, e como um cordeiro, ele seria levado ao matadouro, e ele daria a sua vida pelos pecadores. O Messias, segundo a linguagem de Isaías 53, ele seria conduzido como oferta pelo nosso pecado, ele seria levado como ovelha muda, a ser sacrificada pelo meu e o seu pecado, ele derramaria o seu sangue. E então quando Jesus vem, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa estava apontando para a vinda de Jesus, quando ele, na sua primeira vinda, entregaria sua vida e derramaria seu sangue. E o seu sangue, já para os judeus, era muito conhecido. O sangue derramado era sinal de livramento e de purificação. O cordeiro pascal, ele seria derramado por cada família. As famílias adentravam a casa, comiam aquele cordeiro e passava sangue nas portas, porque algo ia acontecer. E é esse algo que eu quero conversar com vocês nessa noite. Há muita riqueza de simbolismos e verdades espirituais representados na celebração da Páscoa. Como eu disse, ela apontava para o sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Duas expressões que devem chamar nossa atenção nessa história, nessa noite, é o Cordeiro sacrificado e o sangue nas portas. O livro de Hebreus vai dizer que para o Antigo Testamento, sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecado. Um cordeiro foi sacrificado e o sangue foi derramado e colocado nas portas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, Paulo vai falar sobre isso. Pode colocar aí. 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas Paulo vem descrevendo sobre a história dos judeus, e ele diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Podemos ler esse texto todos juntos? Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É interessante que essa história de sacrificar um cordeiro e colocar sangue na frente das portas não era algo desconhecido do mundo antigo. Já era uma prática. Deus usou um costume
que já existia no Oriente Antigo, que eu quero falar para vocês sobre ele. Era habitual em tempos passados um rei cavalgar por suas terras, conferindo a lealdade dos seus súditos e libertando a terra dos seus inimigos. O rei sempre ia com seu exército para saber quem era leal a ele. Ele entrando nas casas daqueles que lhes fossem leais, ele estabelecia uma aliança de proteção. Ao encontrar uma casa de um súdito que não fosse leal, o rei então enviava seu exército para destruir aquela família. Então, para saber se a casa era leal ou não, o rei procurava pela marca do sangue nas laterais da porta de entrada. Já existia essa prática. O rei vinha adiante do exército. Quando ele vinha vasculhando toda a sua terra, cavalgando por toda a sua terra, ele olhava para as casas que tinham a marca do sangue. E para que o rei não se enganasse, às vezes as pessoas pintavam não apenas as laterais da porta, mas toda a frente da casa, eles passavam o sangue do animal sacrificado, para deixar bem claro ao rei que eles eram leais. Então Deus usou algo que já era de conhecimento do tempo antigo, para trazer uma mensagem. Na Páscoa, Deus usou essa linguagem familiar para o povo hebreu. E para que hoje possamos compreender o simbolismo da Páscoa, precisamos compreender duas palavras que estão no texto. Elas estão escondidas aqui no texto, porque na língua portuguesa não dá para a gente perceber. No capítulo 12, verso 12, da passagem que nós lemos, e no verso 13. Não resta dúvida que Páscoa é passar, pachá vem da palavra hebraica, que é passar por, passar ao lado, passar por cima. Mas entenda, tem um detalhe aqui, que ele é muito importante nós compreendermos. Verso 12, pode colocar aí. No verso 12 e no verso 13, nós vamos ter a palavra aí, passarei. 12, Páscoa 12, 12, naquela mesma noite passarei. E 12, 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Essa palavra aí, esse verbo passar, é o verbo abá. Não vai ser difícil você entender. Que significa passar ao lado ou passar por aquela pessoa ou pelo. Passarei pelo Egito para matar. O que ele estava dizendo aí é: eu sou o Deus poderoso e estou procurando por aqueles que são meus filhos leais. Vou procurar pela marca do sangue. Mas no verso 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. Aí é pachá, não é abá. Aí eu passarei, é sobre a porta. No verso 12 ele está dizendo: eu vou passar em revista o Egito, para ver se tem marca de sangue. A casa que não tiver, o verso 12, pode voltar ao verso 12. Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo. No verso 13, pode colocar: o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A palavra aí, no verbo, no original, é cruzar a soleira da casa. Quando Deus visse a marca do sangue, ele entraria naquela casa. E quando ele entrasse naquela casa, ali haveria livramento. Quando o anjo da morte viesse,
Na casa em que Deus entrou, porque tinha a marca do sangue, não haveria morte, mas livramento. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. É como Deus estivesse dizendo: eu sou o Senhor, e eu entrarei na casa e farei uma aliança ali. Veja a mesma passagem no verso 23. Agora pulando para o verso 23. Quando o Senhor passar, aqui é Abá, para matar os egípcios, não é a mesma palavra seguinte. Quando o Senhor passar em revista para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa para matá-los. Quem entendeu? O sangue era a marca, era o sinal que Deus poderia passar adiante ou passar sobre aquela soleira e ali entrar. O propósito do sangue ao redor da porta não era manter Deus do lado de fora da casa, mas ao contrário, o sinal do sangue era para convidá-lo a entrar em sua casa como seu rei. Antes do anjo destruidor vir para destruir a terra do Egito, Deus veio à frente para inspecionar quem tinha a marca do sangue. Toda a casa que não tinha sangue na frente, Deus passava adiante, e ali não entrava, e aquela casa ficava descoberta, sem proteção, e o anjo destruidor tinha acesso. Daí nós entendermos o valor do precioso sangue de Jesus derramado por nós. Mas quando a casa tinha a marca do sangue, ela estava enviando uma mensagem mais ou menos assim. Imagine eu lá, imagine você lá, pintando não só as laterais da casa, mas toda a frente da casa você passou sangue. Você estava dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Senhor é bem-vindo aqui. A Páscoa aponta para o novo e vivo caminho que Jesus abriu através do seu sangue, diz o escritor aos Hebreus. Nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos acesso, nem Deus tinha comunhão conosco, mas um vivo e novo caminho foi aberto através do corpo de Cristo, o sacrifício da cruz do Calvário. Agora nós podemos entrar confiadamente à presença de Deus, porque há um livre acesso indo e vindo, porque o Cordeiro Pascal já foi morto. Naquela noite, naquelas casas havia festa de livramento. Assim, a Páscoa também aponta para a volta de Jesus como um rei poderoso. Jesus já veio. O Cordeiro Pascal já foi sacrificado, Paulo diz. Paulo disse: irmãos, o Cordeiro já foi sacrificado. Vamos deixar de lado o fermento velho, a massa velha, porque vocês são massa nova. Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, porque já há sangue nos umbrais do nosso coração. Já estamos em Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus já nos reconciliou com Ele. Já há livramento aí. Já há livramento aqui. Assim, a Páscoa também aponta para a realidade da volta de Jesus como um rei poderoso. Como eu disse, a Páscoa tem muito simbolismo, e eu podia me deter aqui no sacrifício de Jesus e na ressurreição. É que vocês já conhecem muito bem essa história. Eu quero me deter agora, Jesus voltando como um rei poderoso, para inspecionar a terra,
para ver quem tem a marca do sangue. Quem aqui sabe que Jesus vai voltar? Quem aqui sabe que Jesus já veio? O cordeiro já morreu, o sangue já foi derramado, mas ele, diferentemente daquele cordeiro ou daqueles cordeiros, Jesus, o Cordeiro de Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Ele agora é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora ele vem cavalgando como um poderoso rei. E ele vai inspecionar toda a terra. Um dia isso será plenamente real. Em Lucas capítulo 21, verso 27. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 27, 21, 27, diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Olha o que diz o verso 35. Você pode ler comigo? Já está aí? Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. A Páscoa vai muito além da morte de Jesus. Ei, Jesus já morreu, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai e já está em pé para voltar. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Um dia Jesus voltará, agora como Rei dos reis, e vai passar em revista todos os habitantes da terra, para ver quem são seus súditos fiéis, e que trazem a marca do seu sangue. Essa mensagem da Páscoa, ela é pouco conhecida. Mas a Páscoa, celebrada pelos judeus anualmente, e nós celebramos a nossa Páscoa mensalmente, é para não esquecer que Jesus vai voltar. Por isso ele pega o pão na hora da ceia, no dia da Páscoa. Coma Pedro, coma Tiago, coma João. Participem dele todo. É o meu corpo. É como aquele cordeiro que foi comido lá entre os hebreus. Coma minha carne. Coma, porque minha carne verdadeiramente é comida. Coma até que vocês comam de novo no reino do meu Pai. Tomando o cálice, ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse é o sangue da verdade, é o verdadeiro sangue, onde você vai colocar ele nas portas do seu coração. Este é o sangue que será derramado por toda a humanidade. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Ele vai voltar. A celebração da Páscoa é uma mensagem poderosa sobre a terra. E os homens naquele dia jamais vão dizer: eu não conhecia isso. Serão indesculpáveis. Em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 30. Também é outro capítulo onde nós podemos ver claramente isso acontecer um dia. Jesus mesmo disse essas palavras: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É o Rei cavalgando sobre toda a terra. E ele, olha irmãos aqui, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim como naquele dia na Páscoa, naquela noite, Deus veio olhar para quem tinha a marca do sangue, e as casas que não tinham sangue, houve morte, mas nas que tinha sangue, houve livramento e salvação. Um dia ele virá sobre toda a face da terra. Em Mateus capítulo
25, verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Esta será a grande Páscoa. Essa será a Páscoa definitiva, a verdadeira Páscoa. Porque Páscoa significa livramento, libertação ou salvação. Jesus virá à frente para ver se há sinal de sangue nas portas. Onde houver, ele entrará e trará livramento. Onde não houver sangue, haverá grande destruição. Eu quero dizer que no livro de Apocalipse nós encontramos também a continuação dessa mesma realidade, onde um dia aqueles que se cobriram com o sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, estarão definitivamente salvos. Em Apocalipse capítulo 10, verso 9, naquele dia, assim como a multidão de Israel saiu do deserto, e agora saiu do Egito, depois dessa mortandade, eles foram liberados. Era uma multidão de milhões de pessoas. Era uma representação dessa multidão que um dia vai estar diante do Senhor, que foi salva pelo sacrifício de Jesus. João, na ilha de Pátmos, ele teve uma visão das coisas futuras. E no capítulo 7 ele narra isso aqui. Ele viu uma visão de uma grande multidão lá adiante. Ele disse: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, e de quem? E de quem? E do Cordeiro. Essa multidão tinha vestes brancas, seguravam palmas nas mãos. Vestes brancas significa livramento, purificação. É o que o sangue de Jesus faz por nós. Palmas nas mãos significa vitória, celebração. E eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Por isso que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. No verso 13, ele continua dizendo assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e noite, em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, a sua morada. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Cordeiro Pascal, agora aqui, Rei poderoso e exaltado, diante do trono, ao lado do Pai. Irmãos, a Páscoa manda uma séria mensagem. É preciso se cobrir com o sangue de Jesus. Porque se o que aconteceu com as Escrituras
na vinda de Jesus, na sua primeira vinda, vai acontecer exatamente na segunda vinda. Ele virá. Sabe o que nós entendemos com isso? Um dia deixaremos esse Egito e tomaremos posse da nossa morada celestial. Egito também tem simbolismo de mundo, de sofrimento, de escravidão. Mas o projeto de Deus em Cristo Jesus é resgatar, é marcar um povo seu, com o seu sangue, para libertá-lo e levá-lo para as moradas celestiais. Sabe o que a Páscoa também envia uma grande mensagem? É a mensagem da prontidão. Diga comigo, a Páscoa também envia uma grande mensagem, a mensagem da prontidão. Diga para o seu irmão, eu preciso estar pronto. Capítulo 12 de Êxodo, verso 11. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito. Perdão, verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe o que a Páscoa diz para mim e para você? Prontidão. Você não sabe exatamente que hora ele virá. Por isso ele diz, ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Ou seja, a Páscoa envia uma mensagem de alerta. Precisamos estar atentos. Essa história nos adverte quanto ao estado de prontidão, quanto a estar preparado para partir e deixar o Egito. Ao comerem, estejam prontos para sair. Isso se encaixa com as palavras do Senhor Jesus na noite em que seria preso. Voltando lá para Mateus capítulo 24, naquela noite Jesus seria preso, o cordeiro pascal, ele seria sacrificado. Mas antes de ser sacrificado, ele deixa palavras que foram registradas para o nosso próprio bem. Mateus capítulo 24, verso 36, falando de prontidão, Jesus estava aqui, já naquele momento final, ele estava dando as últimas instruções, antes de ser preso. Ele diz, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Os homens comemoram a Páscoa todo ano, mas não entendem que a Páscoa está mandando uma mensagem. Estejam prontos, porque vai ter um ano que não vai ter Páscoa aqui. Ela será celebrada lá nos céus, para aqueles que têm a marca do sangue. Faraó e o povo do Egito zombaram de Moisés. Nossos jovens são zombados nas universidades e nas escolas. O crente que serve a Deus fielmente é zombado. Aqueles que abdicam dos prazeres aqui, que procuram ser fiéis nos seus casamentos, que não usam e não querem lucros desonestos, aqueles que pautam sua vida nos princípios da palavra de Deus, aqueles que trazem a marca do sangue, são criticados e zombados por um mundo iníquo de vantagens e prazeres. Mas num dia, o Senhor virá e vai ver quem tem a sua marca. Porque o crente tem a marca de Cristo. Paulo diz assim, não me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Quem quer ter a marca de Cristo Jesus?
terá grande recompensa. Haverá grande recompensa. Quando Moisés foi a Faraó, Faraó criticou, zombou, gozou da cara de Moisés. Não estava nem aí. Quando Noé começou a construir a arca, o povo disse que ele estava doido e zombaram dele também, fizeram o mesmo. Mas mais diante de tantos exemplos e advertências bíblicas, hoje, pela fé, nós vamos dizer: Senhor, eu estou pronto. Você tem os testemunhos dos profetas, tem as escrituras, tem os evangelhos, tem os apóstolos. Você não pode ser enganado. Diga: eu estou pronto, Senhor. Estamos prontos para partir. Diga amém. Diga para seu irmão: então vigie. Vigie aí, vaso. Mateus capítulo 24, 42. Mateus capítulo 24, verso 42 até o 44. Diz assim: portanto vigie, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não se preocupe com isso, irmão. Se eu se preocupar quando é que ele vai voltar, tá? Se eu tenho a marca do sangue, pode ser de madrugada, possa ser que eu esteja tomando banho na praia, possa ser que eu esteja de vigília, em jejum, possa ser que eu esteja dando banho no neto, possa ser que eu esteja brincando, não importa, já tem a marca do sangue. Já tem a marca do sangue. Sabe, quando eu era pequeno, tinha um medo tremendo da volta de Jesus, porque eu achava que eu só ia se eu tivesse orando na igreja, louvando a Deus. Você já tem a marca do sangue. Você pode estar onde você estiver. Ele, quando vier como um imã poderoso, ele vai passar o imã assim. Quem tem a marca, o imã só atrai quem tem a marca do sangue. E você subirá com ele com poder e grande glória. A Páscoa não é uma mensagem de medo, irmãos. É uma mensagem de alegria e de esperança. É só pegar o sangue que já foi derramado e dizer: Jesus, entra aqui, lava meu coração. Eu não quero só a porta, eu quero toda a minha casa, Senhor. Passa teu sangue. Já podemos chamar o louvor aqui. A grande boa notícia para hoje é que ainda estamos no tempo da graça. Diga: ainda estamos no tempo da graça. Que notícia maravilhosa eu tenho para você. Sabe o que é que Jesus fez? Nesse período da graça, ele inverteu momentaneamente os papéis. Momentaneamente, nesse período, não é você que passa sangue na sua casa, é ele que passa sangue nos umbrais da porta do Pai e chama para você entrar. É como o filho pródigo. Você está lá fora, mas ele aqui já está matando o novilho cevado e dizendo: entre, meu filho, porque tem festa para você. Nesse tempo da graça, você entra nos umbrais da porta de Deus e encontra um banquete lhe esperando. Quem dá um amém? E ele está chamando: se você abrir a porta, eu vou entrar e vai haver festa aí. Aleluia, glória a Deus. Hoje é o tempo de preparação para a nossa Páscoa. Vamos separar o cordeiro para a nossa casa. Lá em Êxodo, quando nós lemos, no verso 3, ele diz assim:
digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito. Separe um cordeiro, um cabrito, começa por aí. Quem quer livramento? Separa o cordeiro. Paulo vai dizer, o cordeiro já foi sacrificado, já foi separado. Já tem um cordeiro, o cordeiro já foi pronto. O que mais precisa? Passe sangue nas portas da sua casa. E você nessa noite pode dizer, hoje eu já passei, Senhor. Então o cordeiro já foi sacrificado, o sangue já foi derramado, e você já passou o sangue. Então ele está chamando para você comer e celebrar a festa, porque há livramento para você. Mas se por acaso nessa noite você entrou aqui e você ainda não entendeu isso, que Jesus está dizendo, meu filho, eu já derramei meu sangue por você, você só precisa clamar pela minha presença, pelo meu sangue. Meu sangue será derramado sobre você, e definitivamente haverá livramento na sua vida. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele vai falar sobre o nosso Cordeiro Pascal. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz assim: você que já separou o cordeiro, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Quando eles celebravam a Páscoa, além do cordeiro, eles tiravam o fermento dentro de casa da massa, eles comiam ervas amargas e faziam aquela celebração. Até hoje os judeus na Páscoa fazem isso. Ele tem um momento de festa, de celebração. Paulo está dizendo, tire o fermento velho da sua vida, ou seja, as práticas do mundo velho, as práticas do Egito, o pecado, a coisa que não agrada a Deus, porque vocês agora são massa nova, são sem fermento, como realmente devem ser, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Igreja querida, Jesus já deu a sua vida por mim e por você, Ele já deu a sua vida por toda a humanidade, e agora Ele só espera que todos os homens o reconheçam como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Apocalipse, capítulo 5, nós temos uma passagem fantástica, onde João também vê a figura de um cordeiro, agora com toda a autoridade e poder. Ele diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E João diz assim: eu chorava muito na visão, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6 diz: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se ante do cordeiro. Com cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo:
Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. A igreja pode falar comigo? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que nelas há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. O nosso Cordeiro Pascual agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está sentado em seu trono de glória.